Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Hoje a gente vai iniciar uma nova etapa de estudo que versa sobre a função polinomial do segundo grau ou função quadrática. É isso que nós vamos estudar agora. Então, como é que é a forma, como é que eu identifico uma função polinomial do segundo grau? A função polinomial do segundo grau, perdão, é toda função cuja essa forma geral dela é aqui, ó, forma geral. Ok? Ela pode ser apresentada nessa forma, f de x, ok? Onde f de x é representado por um polinômio do segundo grau, ax² mais bx mais c, ou então tu vai ter o y, né, representando f de x, sendo ax² mais bx mais c. Pode aparecer tanto na notação f de x quanto y, ok? Lembrando que y ele é o eixo das ordenadas na vertical e x é o eixo das abscissas na horizontal. Todas essas ideias a gente tem que saber. Uma coisa extremamente importante, eu até colocar aqui em vermelho, é que o a expressamente deve ser diferente de zero. Não pode ser igual a zero. Uma vez que se porventura o a for igual a zero, tu não vai ter essa parte, ok? Tu não vai ter essa parte aqui do polinômio e remetendo a uma função polinomial do primeiro grau. Por isso não pode ser o a diferente, melhor, o a igual a zero. Ele pode ser um termo positivo, pode ser um termo negativo, qualquer número real, menos zero, ok? O que a Ivy pode estar pedindo para vocês aqui? Ela pode estar pedindo os conceitos, uma vez que é uma banca extremamente conceitual, tá bom? Eu quero que vocês observem, além de falando a respeito do A, que quando A ele for um número positivo, a representação gráfica é uma concavidade voltada para cima, ok? É uma parábola com concavidade voltada para cima. Só ajeitar aqui, por favor. Concavidadezinha voltada para cima. Se o A, porventura, for um número negativo, ou seja, menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Sempre a função do polinomial do segundo grau ela é representada por uma parábola. Sempre é representada por uma parábola. Se vierem perguntar algo que seja diferente disso, querendo remeter que a função polinomial é uma reta ou uma curva, não marque essa opção, uma vez que a Ivy até já pediu isso, ok? É sempre uma parábola. A gente vai estudar isso agora aqui, tá bom? Se porventura o A, de novo, for um número positivo, maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A for um número negativo, menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Agora a gente vai estudar aqui essas ideias sobre a concavidade, tá bom? Quando eu falar, por exemplo, que a concavidade é voltada para cima, que o A é positivo, eu digo que a função ela tem uma parte que decresce, chega no ponto mínimo e depois ela volta, depois ela cresce. Se eu digo, porventura, que o A é negativo, eu tenho uma função que no primeiro momento ela cresce, chega no ponto máximo, e depois ela começa a decrescer. É esse comportamento da função. Imagine, por exemplo, que você tem uma bolinha de sinuca aqui e ela vai escorregar até chegar no ponto menor possível. Isso quando o A for positivo, né? Nesse caso aqui, expressamente, dá para você notar que o A ele é maior que zero. E quando você tem um ponto mínimo, então, um vértice mínimo, né? Um ponto mínimo, o A ele é positivo. Quando você tem um vértice máximo, geralmente essa função aqui ela expressa o comportamento de vendas, né? O lucro máximo, quando fala a respeito de máximo, né? A gente vai ter esse comportamento e o A aqui nesse caso ele é negativo. Então nota que o A que vai dizer qual é a concavidade, como é que a parábola vai se comportar aqui no gráfico. Se vai estar com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Cada uma desses exemplos que eu coloquei para vocês aqui, eu vou estar representando agora por uma função. Vamos supor que nesse primeiro exemplo, exemplo 1, eu tenho uma função polinomial do segundo grau com essa forma.
y igual a x² menos 8x mais 7. E nesse segundo exemplo, cuja parábola é voltada para baixo, a concavidade voltada para baixo, eu vou colocar aqui esse exemplo sendo y igual a menos x², uma vez que o coeficiente a é negativo, mais 6x menos 5. Tá bom? Agora a gente vai notar quais são esses pontos aqui, ó, onde a parábola corta o eixo y, e quais são esses pontos cuja parábola corta o eixo x, tanto no primeiro exemplo, quanto também aqui, ó, no segundo exemplo. Eu vou só organizar que isso aqui são duas retas infinitas, tanto para a esquerda quanto para a direita, retas numéricas, ok? Então, y na vertical, x na horizontal. Vamos notar aonde que a parábola ela toca o eixo do y, que eu chamo de ordenada, e onde é que ela toca o eixo do x. Tanto nesse caso, que é uma função polinomial do segundo grau, cujo a é maior que zero, é positivo, quanto nesse caso, cuja função, né, o a ele é negativo. Então, onde é que ele está cortando aqui, tanto no eixo x quanto no eixo y. Essas coisinhas aí ela pode estar pedindo para você, ok? Então, expressamente, aonde a parábola corta no eixo do y é sempre o coeficiente c. Vamos tentar analisar aqui quais são esses coeficientes. Vou puxar uma setinha para cá. Nesse primeiro exemplo, o a ele vale 1, o b ele vale menos 8 e o c ele vale 7. Então, óbvio que esse ponto bem aqui ele vai ser o coeficiente c. Este ponto bem aqui vai ser o coeficiente c. Então, expressamente sabendo que esse ponto aqui é sempre o c, então esse ponto é o ponto 7. Na verdade, é o ponto 0 e 7. Okay? Vou até colocar aqui para ficar mais claro e mais correto, uma forma mais correta para você saber isso daqui. Esse ponto é o ponto C, né? O ponto 0, as coordenadas x0, e o coordenada y igual a 7. Então, sempre é nessa ordem, x e y. Tá bom? Aqui nesse caso, no exemplo 2, tu vai ver que este ponto aqui também é o C. E quem é o C aqui nessa função? Primeiramente, vamos tentar identificar todos os coeficientes. O A ele vale 1 negativo, o B ele vale 6 e o C ele vale menos 5. Olha como dá bem certinho o C, nesse caso, sendo um ponto negativo, para baixo, né? Para baixo aqui do eixo das coordenadas. Então, aqui nesse caso, o ponto C ele vai ser 0, o x vai sendo 0, o y sendo 5. Perfeito? Bené, então, quais são? Já notamos, então, qual seria o ponto aonde a parábola cruza o eixo do y. É sempre o C, sempre, tá, galera? Sempre. Então, aqui no caso, menos 5, tá, galera? Só ajeitar aqui, voltar aqui, menos 5, tá bom? E quais seriam esses pontos, então, onde a parábola cruza o eixo das abscissas, o eixo x? Bem, esses pontos nada mais são do que as raízes da função. As raízes da função. Então, eu vou pegar esse polinômio aqui. Como é que eu acho as raízes? Eu pego o polinômio e igualo ele a 0. Aí eu vou achar justamente esses pontos aqui, aonde a parábola toca no eixo x. Mesma coisa para cá. Pego este polinômio e igualo a 0. Então, eu vou achar justamente esses dois pontos onde a parábola corta no eixo x. Perfeito? Vamos tentar achar, então, nesse primeiro exemplo, o primeiro x, o x', você pode fazer por soma e produto das raízes. Observem que dois números que somados dê 8 e multiplicado dê 7, só pode ser 7 e 1, né? Uma vez que 7 mais 1 é 8 e 7 vezes 1 é 7. Opa, só voltar aqui. Seria... Então, esse primeiro ponto aqui, onde o x corta no eixo... a parábola corta no eixo x, ele vale 1. E esse segundo ponto, onde a parábola corta no eixo x também,
ele vale 7. Então, esse primeiro ponto aqui, ele está cortando no ponto 1, né? E esse segundo aqui no 7. Aqui a mesma história. Vamos tentar achar, então, qual seria o x' no segundo exemplo. E o x duas linhas. Só voltar aqui, toda vez que eu vou fazer isso igual, ele está... E o x duas linhas. Por soma e produto das raízes, pode pensar assim, dois números, né? Somados D6, multiplicado D5. Somados D6, multiplicado D5. Okay? Então, esses dois números são 1 e 5. Se você fazer por fórmula de Bhaskara, também vai dar certo, tá? Claro, óbvio. Então, esse primeiro ponto aqui é 1, onde a parábola corta o eixo x. E esse segundo ponto é 5. Ele corta, na verdade, na reta numérica, ele tá cruzando o eixo x no número 1 e também no número 5. Mas as coordenadas do ponto é sempre assim, ó, 1 e 0. Nota que quando ele corta um eixo, a coordenada do outro eixo é sempre 0. Por exemplo, a parábola aqui, ele cortou esse ponto C no eixo y, né? Então, o x vai ser 0 e o y ele vai ter uma coordenada que é o C, que nesse caso é o menos 5. Mesma análise para cá. Bom, e aqui também vai ser 5 e 0. Perfeito. Okay? Então, essas ideias que a gente vai ter que ter. Outra situação é a respeito dos vértices da parábola. Dos vértices da parábola. Que é esse ponto que, no caso da parábola com concavidade voltada para baixo, é um ponto mínimo. E na parábola com concavidade voltada para... Perdão. A parábola com concavidade voltada para cima, né? É o ponto mínimo. E a parábola com concavidade voltada para baixo, o trava-língua, é o ponto máximo. Então, aqui no caso, o vértice, ele seria máximo. Como é que a gente vai achar esses pontos? Então, nota que tu vai ter as coordenadas aqui, ó. Que seria o x do vértice. E para cá, a coordenação para cá, o y do vértice. Vamos primeiro analisar esse daqui. Como é que eu acho, então, o x do vértice? A coordenada x do vértice, você acha por essa fórmula. É menos b sobre 2a. A coordenada y do vértice, você também acharia por uma outra fórmula, que é menos delta sobre 4a. O y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Mas você vai poder fazer, por exemplo, só achando o x do vértice e substituindo na função. Tá bom? Só achando o x do vértice e substituindo na função. Eu vou estar colocando aqui agora um exemplo qualquer. Vou colocar um outro exemplo. Vou baixar aqui. Opa. Vamos tentar achar as coordenadas do vértice dessa função. Y igual a x ao quadrado menos 16x mais 39. Vamos tentar achar, então, as coordenadas do vértice. Primeira coisa, vamos fazer um esboço desse gráfico. Vamos fazer o esboço desse gráfico? Olha só, como é que ia ficar representado esse gráfico aqui? Como é que ficaria representado? Eu vou tentar desenhar aqui, então, um eixo, né, de coordenadas, o eixo cartesiano. Aqui seria o eixo x. O eixo x. E na vertical, o eixo y. Vou tentar fazer aqui um esboço. Observa o seguinte. Quem são os coeficientes? Primeiro analisar agora quais seriam os coeficientes. O coeficiente A, ele vale 1. O coeficiente B, ele vale menos 16. E o coeficiente C, ele vale 39. Nesta ordem. Vamos analisar agora, então, que o coeficiente A ele é um número positivo. Logo, obrigatoriamente, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima. Então, tu sabe que ela vai ter um comportamento mais ou menos assim.
concavidade voltada para cima. Esse ponto onde a parábola corta o eixo y, esse ponto que eu vou colocar de vermelho aqui, é sempre qual coeficiente? Sempre o coeficiente c. Então, esse ponto aqui é o 0 e 39, né? Esse ponto é 0 e 39. Então, ele cruza aqui esse número aqui é 39, onde ele está cruzando. E quais seriam os dois pontos aonde a parábola corta o eixo x? Seriam, no caso, as raízes da função. Mas para cá eu quero justamente achar qual é esse ponto, qual é esse ponto mínimo, tanto a coordenada do x do vértice, né, do x, quanto do y do vértice. Então, vou colocar aqui para você. Opa. Então, esse ponto aqui, que é o ponto mínimo, queria saber as coordenadas do x do vértice e as coordenadas do y do vértice. Quem seriam esses valores? Primeiro, vamos analisar, vamos tentar achar o x do vértice. Como é que eu acho o x do vértice? O x do vértice eu acho por essa fórmula. É menos b sobre 2a. Quem é o b? É menos 16, não é isso? Então, analisa. Menos 16, menos com menos vai ficar mais. Então, aqui vai ficar 16. Vai ficar 16. 2a, o a vale 1. Vai ficar 2 vezes 1, que é 2. 16 sobre 2 é 8. Então, é esse ponto onde ele cruza. Então, x do vértice é igual a 8. Quem seria o y do vértice? Tu pode fazer substituindo. Como assim, Bené? Pega essa função, e onde tem x, você substitui por 8, para poder achar a coordenada do y do vértice. Vai ficar assim, vou colocar de vermelho. Vai ficar assim. O y, ele é igual a x ao quadrado, vou colocar aqui a forma que está aparecendo a função, menos 16x mais 39. Substituindo o valor do x do vértice na função, tu vai ter obrigatoriamente o valor do y do vértice. Então, o y do vértice vai ser igual a x ao quadrado, ou seja, o x ele vale 8, vai ficar 8 ao quadrado, menos 16x, então vai ficar 16 vezes 8, só substituindo, mais 39. O y do vértice, então, vai ser 8 ao quadrado, que é 64, menos 128, 16 vezes 8, 128, mais 39. O y do vértice, vou somar aqui 64 com 39, isso vai dar 103. 103 menos 128. Então, o y do vértice, 103 menos 128, vai dar negativo, menos 25. Então, esse ponto aqui, o y do vértice, ele vai ser igual a menos 25. Vou só acertar aqui. Então, no lugar do y do vértice, eu vou estar colocando menos 25. Só ajeitar um pouquinho. O y do vértice aqui. Ele vai ser igual a menos 25. É esse ponto onde tu tem a coordenada y do vértice da parábola, esse vértice aqui. Então, é assim que eu acho. Então, é essas coisas que ele pode estar pedindo para você no dia de prova. Então, de novo, vou colocar aqui um outro exemplo para ti. A gente pode analisar tudo isso que a gente acabou de falar. Vamos analisar essa função. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Analisa comigo aqui. Se eu te perguntar, qual é o gráfico que representa essa função? Tu vai dizer que é uma parábola. O gráfico que representa uma função polinomial do segundo grau é sempre uma parábola. Ok? Aí se eu perguntar para vocês, ou então se eu afirmar, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima, estaria certo ou errado? Ou então, essa parábola tem concavidade voltada para baixo, estaria certo ou errado? Essa é uma que, se você respondeu que estaria uma das duas correta ou certa, você não conseguiu analisar direito, uma vez que eu não posso aferir nada a respeito do comportamento da função. Uma vez que esse A, embora ele não esteja precedido de um valor, de um sinal positivo ou negativo, a gente tem que observar
que eu não tenho informações suficientes aqui para saber se a concavidade é voltada para baixo ou se a concavidade é voltada para cima. Então, nesse caso aqui, eu só posso saber que é uma parábola. Entretanto, não tem como eu aferir se a parábola é voltada para cima, com concavidade voltada para cima, ou com concavidade voltada para baixo. É diferente, por exemplo, se eu colocar essa outra função. Y é igual a menos 3x ao quadrado mais 7x mais 1. Agora eu tenho números. E a análise é sempre numérica, eu só posso fazer uma análise numérica. Se eu perguntar qual é o gráfico dessa função aqui, você vai responder que é uma parábola. Se eu perguntar, ou se apresentar, então, numa eventual questão de prova, aparecer, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima, essa parábola tem concavidade voltada para cima, ou para baixo. Tu vai apresentar que ela tem concavidade voltada para baixo, uma vez que o A aqui é menos 3, ele é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Então a análise é apenas, eu sempre faço através dos números. Eu não posso fazer uma análise se eu não tiver os valores aqui para eu poder estar observando se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Perfeito? Tranquilo, então. Agora, então pause o vídeo, anote, faça suas ponderações, copie aí no seu caderno, na sua folhinha, suas dúvidas, se teve alguma dúvida aqui, e depois reporte a mim no PV. Vou apagar aqui porque a gente tem que fazer um outro estudo de tão grande importância, inclusive, que é o estudo do delta. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Já falamos sobre isso, né? Vamos fazer agora o estudo do delta para uma função polinomial do segundo grau. Ok? No estudo do delta, vou colocar aqui. O delta é também chamado de discriminante. Então, se porventura aparecer para você a palavra discriminante remetendo a uma função polinomial do segundo grau, tu já sabe que é o estudo do delta. A gente vai fazer o estudo do delta. Quero que tu analise o seguinte. Tem que saber a fórmula de achar o delta. E a fórmula do delta é sempre qual? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Sendo A, B e C os coeficientes reais que acompanham, né, as incógnitas. É interessante tu analisar o seguinte, tem 3 casos que podem ocorrer. Vou colocar aqui o caso 1, caso 2 e mais embaixo o caso 3. Um é se o delta, na hora que você calculou aqui através da fórmula geral, né, B ao quadrado menos 4AC, de repente tu observou que o delta ele é positivo, ou seja, ele é um número maior que zero. Delta é positivo, número maior que zero. Quando o delta é maior que zero, eu quero que tu saiba que tu vai ter duas raízes reais e diferentes. Então aqui, duas raízes reais, escreva aí, e diferentes. É o caso, por exemplo, da função que nós analisamos anteriormente, que era assim, y igual a x ao quadrado menos 16x mais 39. Ao calcular o delta, tu vai ter que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e tu vai achar que o delta é igual a 100. Nota que esse valor do delta é um valor o quê? Positivo, maior que zero. Positivo e maior que zero. E tu vai ter duas raízes, né? Pensa em dois números que somados dê 16 e multiplicado dê 39. Que somado dê 16 e multiplicado dê 39. No caso, 3 e 13, né? 3 mais 3 é 16. E 3 vezes 13 é 39. Então, no caso, tu vai ter duas raízes, x1 e x2.
O x1 sendo 3 e o x2 sendo 13. Então, duas raízes reais, notem. E diferentes. Duas raízes distintas. Isso porque o delta deu positivo. Se porventura, meus amigos, você se deparar com o delta igual a zero, calculou o delta e ele deu igual a zero, tu vai ter então apenas duas raízes, tu vai ter duas raízes reais, só que iguais. Então vai ter apenas uma raiz. Então, voltando aqui a respeito do delta maior que zero, qual vai ser o comportamento dessa função, Bené? Essa função ela vai ter, mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Tu vai ter duas raízes reais e diferentes. Então, esse ponto aqui sendo 3 e o segundo ponto sendo 13. Esse ponto aqui onde corta o y, tu sabe que ele é igual ao 39. Mas, enfim. Se porventura o delta for igual a zero, tu vai ter duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais. Duas raízes reais e iguais. Como é que vai ficar aqui então, Bené? O comportamento gráfico dessa função vai ser algo mais ou menos parecido com essa. Tu vai ter aqui, por exemplo, o eixo y na vertical e o eixo x na horizontal. A parábola, ela não vai cortar o eixo x em dois pontos. Não vai cortar o eixo x em dois pontos. Na realidade, se o delta for igual a zero, a parábola vai tocar o eixo x em apenas um ponto. Apenas um ponto. Ok? Então, ele vai ter apenas uma raiz, na realidade, né? Uma raiz. Ok? Que eu falo que são duas raízes reais iguais, mas você vai tocar em um ponto apenas. Então, o comportamento da função vai ser mais ou menos esse daí. E se o delta, na hora que você calculou o delta, ele deu negativo, ou seja, menor que zero. Se isso acontecer, tu não vai ter raiz real. Não tem raiz real. Vai ter raiz no campo dos complexos, mas não vem ao caso. Então, vai ficar mais ou menos assim. Tu tem aqui o eixo y e o eixo x. O que vai acontecer com essa parábola, Bené? Vai ser uma parábola flutuante. Ela não vai tocar o eixo x. Ela não toca. Ela toca o eixo y, mas não toca o eixo x, uma vez que o delta deu negativo. Ok? E não tem como você tirar a raiz quadrada de número negativo, né? No campo dos números reais. Então, ele é uma parábola flutuante. Observa que ela não toca o eixo do x. Então, esses três casos que podem estar aparecendo aí em prova para vocês. Muito cuidado com isso daí. Sem mais delongas, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Anotem todas as dúvidas de vocês. Que o próximo vídeo agora a gente vai falar sobre as questões. Vai fazer só exercícios que está no tema 3 da nossa folha. Muito obrigado.